Depois de termos batido a primeira massa na mão, a biga e o polish na masseira, agora nós vamos bater mais uma massa na mão. Aqui a gente já chega na pizza com fermentação natural. Eu ensinei para você a realimentar o fermento. Esse fermento está realimentado e ativo, ou seja, depois que eu realimento o fermento, eu preciso esperar pelo menos 2 horas antes de poder usar, ou tê-lo realimentado no dia anterior, para depois eu conseguir usar no dia seguinte. Uma coisa que eu quero deixar claro é que, para não ficar repetitivo, eu não vou ficar batendo muitas massas, mas eu vou te dar algumas ideias para que você possa desenvolver o teu próprio produto. Primeira coisa, da mesma forma que eu vou bater essa massa na mão, eu poderia bater ela na masseira usando o mesmo critério da biga e do polish e o mesmo ritmo que eu vou usar aqui na ordem das coisas que vão entrar primeiro ou depois. Segunda coisa, você tem uma outra possibilidade além do fermento natural, que é usar massa de retorno. O que é a massa de retorno? É aquela massa que sobra na pizzaria, de repente passou a noite lá, sobrou 10, 15 massas e você não quer reutilizar ela porque ela já perdeu um pouco a forma. Você guarda ela na geladeira, desde que ela esteja elástica e com aroma gostoso, e no dia seguinte você bate a massa com a massa de retorno, da mesma forma que eu vou fazer com o fermento natural. Eu vou deixar uma receita para você na apostila com massa de retorno, escrito lá as quantidades. Você pode colocar no máximo 50% de massa de retorno em cima de 1 kg de farinha, ou seja, 500 gramas de massa de retorno para 1 kg de farinha. Tá? E você pode também, que é uma outra receita que eu vou deixar para você na apostila, fazer uma fermentação mista, para que você não fique tão à mercê do fermento natural, porque o fermento natural ele é muito oscilante, ele pode te dar alguns problemas, digamos assim, quando tiver muito frio ele pode não fermentar, ou quando tiver muito calor ele pode fermentar demais, então você pode diminuir um pouco o fermento natural e entrar com um pouquinho de fermento biológico, que é aquele que a gente estava trabalhando até agora, e fazer uma fermentação mista. Depois dessa aula, daqui a pouco, a gente vai bater um papo sobre as possibilidades de como você pode bater a tua massa. O que eu quero que você entenda é a sequência. Uma massa clássica só com farinha, fermento, água e sal, uma biga utilizando um pré-fermento, né, um pré-preparo, depois um polish e agora estamos no fermento natural. Então nós tivemos uma evolução do curso para que você entenda várias técnicas e depois escolha a tua técnica, a técnica que você achar melhor. Então vamos fazer a massa com fermento natural, 100% fermento natural. Vou fazer na mão, mas o ritmo que eu vou usar aqui é o mesmo que eu usaria na masseira, a sequência. Então, farinha, fermento é o natural, então eu não vou colocar aqui ainda, eu vou primeiro colocar a água, daqui a pouco eu coloco ele. Eu vou colocar o melaço de cana, lembrando que toda vez que eu uso um pré-fermento, algum tipo de pré-fermento, eu coloco o melaço de cana, tá? Você pode usar mel ou açúcar orgânico se quiser. Eu prefiro sempre o melaço de cana. Se você não achar, o melaço de cana, para quem não conhece, é a redução do caldo de cana, que vira um açúcar mais grosso, tipo um mel, tá? O sal eu vou colocar no final também, como nas outras, para facilitar. Eu vou virar quase toda a água. Vou reservar um pouquinho para o final para dissolver o sal. Vou trabalhar um pouquinho essa massa. Se fosse na masseira, a masseira estaria trabalhando a massa. Depois que absorveu a água, eu vou colocar o fermento natural. Eu posso quebrar ele em pedaços para ficar mais fácil a distribuição, principalmente porque eu estou batendo na mão. O aroma do fermento natural é magnífico. E aí agora eu vou sovar um pouquinho. Nessa massa eu vou chegar somente a 65% de hidratação. Na biga nós chegamos a 70 e pouquinho. No polish nós chegamos também a 70. E agora nessa daqui eu vou manter em 65. Eu vou colocar, ó, a massa está meio seca, vou colocar mais um gole de água.
Sobrou um pouquinho de melaço aqui, eu vou pegar um pedacinho de massa e vou limpar isso aqui para aproveitar esse melaço. Secou, posso colocar mais um golinho de água e vou reservar um pouquinho para o final para trabalhar o sal. Eu posso usar esse método aqui de esticar com a mão. Não preciso ficar batendo a massa na bancada, não tem sentido, não tem porquê. Simplesmente eu vou usar o peso do corpo. Aí agora eu ponho o peso do corpo em cima. E faço esse movimento até obter uma massa fofa. Uma massa bem lisa. Eu estou aqui trabalhando com água bem gelada. Não estou pondo gelo porque para eu quebrar o gelo com as mãos fica mais difícil. Mas eu estou trabalhando com uma água bem gelada, quase congelada. Para a gente finalizar a massa até 25 graus. Tem uma tabelinha na apostila que te indica quanto fermento natural você tem que colocar com base ao tempo de fermentação que você vai dar. Nesse caso, eu vou dar uma fermentação de 24 horas só. Eu estou colocando 300 gramas de fermento natural. A relação do fermento natural para o fermento biológico é diferente a quantidade. Então eu estou colocando 300 gramas para fermentar 24 horas. Se eu fosse fermentar mais tempo, eu colocaria só 200 gramas. E depois você vai ter na tabelinha os tempos lá para você se basear. Eu não coloquei o sal ainda nessa massa. Vou colocar daqui a pouquinho. A partir do momento que ela já está fofinha, eu posso vir com o sal, com o restante da água e trabalhar aos poucos agora. Você vai ficar meio escorregadio, então eu trabalho um pouquinho para absorver o sal. É normal ela ficar pegajosa assim mesmo, vai trabalhando que ela absorve. Lembrando que eu estou trabalhando com uma farinha de força média, um teor de proteína pelo menos de 12%. E se eu fosse estar trabalhando com uma farinha italiana, eu estaria trabalhando com um W de 300 pelo menos. Você vê que ela já está limpando a bancada. A partir do momento que ela limpou a bancada, tá fofo, tá bem fofinha, mas tá pegajosa ainda, tá vendo? Normal, quando a gente terminar essa massa, ela vai deixar de ficar pegajosa, porque nós vamos fazer aquela técnica de 3 descansos. Eu vou sovar a massa até eu perceber que ela tá fofa. Quando ela estiver bem fofa, eu já posso dar o primeiro descanso. Eu já sinto que ela tá bem fofa nas minhas mãos. Não sinto sal mais, não sinto pedaço de farinha, não sinto mais nada dentro da massa. Eu só sinto uma massa inteira fofa. Então esse é o momento de eu dar o primeiro descanso. Eu posso usar a própria bacia que eu estava usando ou cobrir com plástico. 5 minutos de descanso, o primeiro descanso. Vamos lá, agora demos um descanso de 5 minutinhos, vamos dar uma envelopada. Uma coisa importante para você lembrar é que quando você bater a massa na mão, você vai fazer esse processo de envelopar por 3 vezes pelo menos, a cada 5 minutos. Quando você for bater na masseira, uma vez só é suficiente. Então, como a gente está batendo essa massa na mão, a gente vai fazer esse processo por 3 vezes. Eu descolo a massa da bancada com um utensílio desse que é mais fácil, coloco um pouquinho de farinha e aí eu vou fazer essa envelopagem, que é abrir ela um pouquinho, deixar ela grossinha os 2 dedos e aí eu puxo para o meio
para o meio, aperto mais um pouco, puxo para o meio de novo e para o meio de novo. Olha como essa massa já mudou de estrutura, já ficou mais compacta. Mais 5 minutos de descanso. Bom, agora nós vamos para a segunda envelopagem. Eu vou proteger essa parte de cima, ou seja, eu não vou trazer a massa de baixo para cima. Eu vou jogar um pouco de farinha em cima para ela não grudar na bancada, vou soltar e vou virar. Vou apertar um pouquinho, vou virar até o meio, viro até o meio, viro novamente de frente para mim, aperto mais um pouco, meio, meio. E aí já temos uma massa mais compacta e com algumas microbolhas já aqui, ó. Isso quer dizer que a gente já está chegando no desenvolvimento de glúten legal. Claro que na mão a gente nunca consegue chegar naquele desenvolvimento extremo da maceira. Por isso que quem vai profissionalizar, bater a massa na maceira é importante, tá? Então aqui mais um descansinho de 5 minutos. Terceira e última envelopada dessa massa. Mais um pouquinho de farinha por cima. Aí eu viro ela, aperto um pouco. Trago para o meio, viro de novo, trago para o meio, viro de novo, deixo o risco sempre para cima, protegendo a parte de baixo, aperto e faço mais uma vez meio-meio. Aqui já tem uma bela bolha de ar, está me dizendo que a massa já está com glúten desenvolvido, não extremo quanto a maceira, mas para quem não tem maceira já é uma bela técnica para começar. Olha que massa linda, cheia de bolhas de ar, já indicando que a gente desenvolveu o glúten, pelo menos um pouco. E agora eu vou deixar ela descansando por 10 minutos a 1 hora, depois eu vou bolear e vai para a geladeira para fermentação de pelo menos 24 horas, maturação e fermentação. Ok? Então 10 minutos a 1 hora, dependendo da tua escolha, lembrando que se o ambiente for muito quente, melhor, menos tempo. Se você tiver um ambiente mais tranquilo, você pode deixar até 1 hora. Então eu posso cobrir com a bacia mesmo ou com o plástico, tá? Vou cobrir com o plástico, que é o que eu mais uso geralmente. Ok, descansinho antes do boleamento. Bom, agora nós vamos fazer o boleamento da massa com fermentação natural. É igual aos outros, mas é bom a gente fazer uma repetição para que você entenda corretamente. Mesmo que essa massa nós batemos na mão, percebe como a gente conseguiu desenvolver uma malha de glúten, tá vendo? Para você que vai começar sem maceira, a gente já consegue desenvolver uma malha de glúten até que forte aqui. Então a mesma coisa, ó, 4 dedos, coloco um pouquinho de farinha por cima, corto aqui mais ou menos de uns 4 dedos, 5 centímetros e mesma coisa, encho a mão, corto, encho a mão, corto. Eu não vou mais pesar, mas é numa média de 300 gramas para pizza italiana ou tipo napolitana e 350 a 400 para uma paulistana. Aí agora eu vou usar algumas técnicas. A técnica profissional, que é a que eu quero que você aprenda, é essa aqui. Aperta, gira. Pega na lateral, bate na bancada, gira. Você vai ter aqui uma bolotinha bonitinha. Com essa parte da mão você empurra, puxa a massa para baixo com o dedão, volta com o dedinho. Empurra, puxa, volta. Empurra, puxa, volta. Empurra, puxa, volta. Se você quiser fazer só com uma mão para começar, pode vir com o auxílio dessa outra aqui. Lembrando que essa mão, o dedão e o dedinho, toda essa parte aqui fica rente ao chão. Ó. Não é vir com o dedão aqui em cima da massa, é embaixo. E aí a massa tem que estar bem estruturada, fechadinha embaixo. Eu posso usar esse outro método aqui, que é encontrar os 2 dedinhos lá embaixo e girar. Ó, venho fazendo isso. Essa massa está mais durinha, eu não estou precisando do auxílio da farinha, enquanto aquela da biga que estava mais mole eu precisei.
E esse método manual, aliás, todos são manuais, mas esse método aqui da mão, você apoia aqui, fecha os dedos e abre a mão. Vira, apoia, apoia, fecha os dedos e abre a mão e vem fazendo isso. Chegou aqui, fecha um pouquinho embaixo. Tem uma bolinha redondinha e durinha. Eu coloco todas na caixa. Eu coloco até 6 de 300 gramas ou 4 de 400 nessa caixa. Se você quiser usar aquela técnica do potinho individual, também é muito bom para quem está começando. E vai fermentar de 24 a 48 horas. Para massa de fermentação natural, eu adoro fazer com 48 horas, ok? Então, vai para a geladeira agora descansar.